Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Os primeiros habitantes da Terra. A pré-história é o período anterior ao aparecimento da escrita, por volta do ano 4000 a.C. Seu estudo depende da análise de documentos não escritos como restos de armas, utensílios, pinturas, desenhos e ossos. O gênero Homo apareceu entre 4 e 1, milhões de anos antes de Cristo. Aceita-se 3 etapas na evolução do homem pré-histórico. Entre os estudiosos são elas: primeiro, Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. Segundo, Neolítico, Nova Idade da Pedra. E o terceiro, Idade dos Metais. A origem do homem. A precariedade de informações limita o conhecimento da origem do homem. As primeiras pesquisas datam do final do século XIX, e muitas descobertas de restos humanos ocorreram de modo casual, nem sempre realizadas por especialistas. A descoberta de traços culturais comuns em grupos afastados indica que, provavelmente, apareceram várias delas em regiões diferentes. De modo geral, dizemos que há um tronco comum que se originam os grandes macacos, Pongidae, e os homens, Hominidae. Em determinado momento, a evolução dos dois grupos se separam. A cada um apresentou sua evolução própria. Os Pongidae apresentaram forma de gorila, chimpanzé e orangotango. Os Hominidae, os hominídeos, a forma do atual Homo sapiens. Os Australopithecus. Os Australopithecus constituem um gênero de diversos hominídeos extintos, bastante próximos aos do gênero Homo, e dentre eles o Australopithecus afarensis e o Australopithecus africanus são os mais famosos. O africanus, primeiro descrito por Raymond Dart, com base no crânio infantil de Taung, datado em 2,5 a 2,9 milhões de anos, foi considerado durante muito tempo o ancestral direto do gênero Homo, em especial da espécie Homo erectus. As descobertas recentes de outros fósseis de hominídeos, mais antigos que o africanus e, contudo, parecem pertencer ao gênero Homo, colocaram em dúvida aquela teoria. Ou o gênero Homo se separou do Australopithecus anteriormente do que se pensava. O ancestral comum mais antigo que se conhece pode ser o afarensis e outro ainda mais antigo. Ou então ambos se desenvolveram independentemente, a partir de um outro ancestral comum ainda desconhecido. Os Australopithecíneos parecem ter aparecido há cerca de 3,9 milhões de anos. Os cérebros da maior parte das espécies de Australopithecus conhecidas eram sensivelmente 35% menores que o do Homo sapiens, e os próprios animais tinham um pequeno tamanho, geralmente não mais de 1,2 metros de altura. O nome significa macaco austral. O registro fóssil parece indicar que o gênero Australopithecus é o ancestral comum do grupo de hominídeos, distintos reconhecidos nos gêneros Paranthropus e Homo. Ambos gêneros eram formados por seres mais avançados no seu comportamento e hábitos que os Australopithecus, que eram praticamente tão bípedes como os chimpanzés. Contudo, apenas os representantes do gênero Homo viriam a desenvolver a linguagem e a aprender a controlar o fogo. Apesar de haver diferenças de opinião a respeito das espécies Aetypicus, dóceis e robustos, deveram ser incluídas no gênero Australopithecus. O consenso atual na comunidade científica é de que eles devem ser colocados no gênero Paranthropus, que se pensa ter se desenvolvido a partir do ancestral Australopithecus. Paranthropus, que é mais maciço e robusto e também morfologicamente diferente do Australopithecus, com a sua fisiologia especializada, deve ter tido um comportamento bastante diferente do seu ancestral. Locais onde foram descobertos fósseis de Australopithecus, a existência dos Australopithecus desmente a teoria de que a inteligência humana se desenvolveu primeiro e o bipedalismo depois, uma vez essas espécies tinham um crânio não significativamente maior que o de um chimpanzé atual, e no entanto eram definitivamente bípedes, o que sugere que foi o bipedalismo
o que tornou possível a inteligência humana e não o contrário. Pensa-se ainda que a maior parte das espécies de Australopithecus não era melhor adaptada ao uso de instrumentos que os atuais símios. Entretanto, Australopithecus garhi parece ter sido o mais avançado nesta linha, uma vez que os seus fósseis têm sido encontrados juntamente com instrumentos e restos de animais retalhados, o que sugere que essa espécie teria iniciado uma indústria primitiva de fábrica de instrumentos. Isto leva muitos cientistas a supor que a garhi é o ancestral mais próximo do gênero Homo.